esse que chegou, né, o Wanderson, é pouco para as pretensões do Cruzeiro. Vocês acham que é pouco? A avaliação do Leonardo Jardim ela é correta aí de que só precisava de um extremo e o Wanderson é esse cara para nos ajudar? Emerson, eu acho que acima de tudo precisamos entender que não há ninguém mais capacitado do que o Jardim para detectar o que de fato esse elenco necessita, né? E eu acho que quando ele pede só um jogador, até reforçando ao que eu falei para trás, ele entende que pode recuperar muitos jogadores que estão em baixa, né? Vê que o elenco tem qualidade, é equilibrado e que tem gente que pode render mais. Eu já falei por aqui que gosto do Wanderson, acho ele um bom jogador, pelos moldes da negociação se tornou ainda mais interessante a chegada dele, fez 2 temporadas interessantes pelo Inter em 2022 e principalmente em 2023, quando ele foi até vice-artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, foi também o segundo em participações e gols, bastante influente naquele Internacional que inclusive foi semifinalista da Copa Libertadores da América, né? Em 2024 passou por problemas físicos e aí acabou alternando um pouco mais entre titularidade e banco de reservas. Acabou sendo mais uma opção de banco, até porque o Wesley, que era o concorrente direto dele, fez uma grande temporada, né? A melhor da carreira dele, até fazendo 11 gols no Campeonato Brasileiro. Isso complicou um pouco o Wanderson. Agora, ele começou 2025 bem, né? Tendo minutos, sendo até bastante utilizado como titular. Então, chega um pouco mais confiável na parte física. Com 30 anos, ainda tem margem para render no futebol brasileiro. É um cara que no Inter realmente jogou mais como ponto esquerda, bem mais, mas pode jogar pelos dois lados, né? Se a gente for olhar o Wanderson no Krasnodar, ele jogou bastante pelo lado direito. E eu faço questão de falar a respeito disso, porque acho que a carência maior do Cruzeiro se tratava de um ponta pela direita, né? Então talvez a gente veja o Wanderson jogando mais pelo lado direito. O Dudu também pode jogar por ali. Eu acho que o último grande momento da carreira do Dudu foi pelo lado direito. Só que é um cara que está adaptado na outra faixa de campo dentro desse time do Cruzeiro, né? Então é mais fácil o Wanderson, que está chegando agora, jogar pelo lado direito que o Dudu ser deslocado. É um cara que briga para ser titular, tem um bom 1 contra 1, é bem agudo, busca sempre o gol, cria boas soluções também em termos de jogadas. Não é um grande finalizador, também não é um goleador, mas é um cara que eu acho que bem fisicamente agrega. É um bom jogador. Acho que tinha mais espaço para um ponta nesse elenco? Tinha. Gostaria que fosse o Ronier? Gostaria, até pelos valores que o Pedrinho falou. Acho que valeria a pena. Talvez até com o Cruzeiro estipulando algo em torno de direitos fixados. Mas eu acho que o Wanderson, pode ser útil. É um cara que tende a agregar o Cruzeiro e quem sabe possa até se firmar como titular. Eu tinha a expectativa, eu confesso, que o Cruzeiro fosse buscar o Wanderson e mais um jogador de lado de campo, principalmente para o lado direito, né? O Caio até trouxe essa situação que o Wanderson, do seu período no futebol russo, jogou pelo lado direito. Em alguns jogos até essa temporada, se eu não me engano, no próprio Grenal, o Wanderson atuou pela direita. Ele tem revezado muito ali no Internacional nesse ano, com o Vitinho, que saiu do Red Bull Bragantino e foi para o Internacional. O Wanderson é mais o cara do 1 contra 1, do drible, de preparar a jogada para o centroavante ou para outro jogador. Ele não é o finalizador, ele não é o ponta que ele vai ser marcado por fazer muitos gols, mas ele marca alguns golzinhos. É um jogador muito mais construtor. E aí seria meio que uma característica que a gente já falou aqui, que o Leonardo Jardim trabalhou em algumas das suas equipes, né? Tendo um ponta mais construtor por um lado e um outro ponta mais de profundidade, de buscar ali esse jogo para cima do adversário. Espero que ele esteja melhor fisicamente do que no ano passado. É necessário sim pontuar isso que o Caio falou na hora da gente analisar. Ele competiu contra um Wesley, mas não foi o Wesley do Cruzeiro, foi o melhor Wesley da carreira dele. Talvez o Wesley nem repita esse desempenho em outras temporadas, então isso tem que ser ponderado também, mas foi um jogador importante para o Internacional. Acho que o ponto principal que me deixa um pouco mais tranquilo nessa situação, mesmo não vindo um outro jogador, principalmente ali mais fixo para a ponta direita, é a confiança no Leonardo Jardim.
E isso, pelo menos da minha parte, fica muito por conta da entrevista do Pedro ontem. O que eu pude entender daquela entrevista é que é um Leonardo Jardim que tem recebido todo o respaldo possível e toda a autoridade dentro do departamento de futebol. E se ele aprova a chegada do Wanderson, ele enxerga no Wanderson essa capacidade de suprir essa deficiência de um extremo, que foi o que ele pediu para o Cruzeiro, eu prefiro confiar, e o Cruzeiro tem aí a janela do meio do ano para, se for necessário, fazer esse investimento. Não seria a minha opção o Wanderson, acho que o Cruzeiro poderia ter observado outros jogadores, acho que poderia ter insistido e tentado achar um denominador comum nessa negociação envolvendo o Lucas Ronier, mas agora resta ao Leonardo Jardim potencializar esse atleta, e já que ele deu esse aval ao departamento de futebol e essa confiança, tirar o melhor dele. O Papatella falou aqui que Wanderson é bom jogador, quem conhece ele sabe, vai surpreender muita gente. Tomara, meu amigo, que seja uma grande surpresa para quem não gosta, né? O Felipe Santos, ponta direita não tem, na moral é desanimador. Ele joga na ponta direita também, Felipe, ele joga nos dois lados onde precisar. O Natan pergunta aqui, o Wanderson chega para resolver ou só para compor? E aí, Pedrão? Cara, como você disse, é uma aposta. Não sei se ele chega nesse primeiro momento para resolver, não. Eu confesso que se ele chegar e resolver, vai me surpreender positivamente. Nesse momento, não sei se ele seria esse jogador para chegar e resolver, não. O Ronier também não chegaria para resolver, né? Bem longe, né? Seria mais uma aposta para médio e longo prazo, né, Samuca? Porque Sim. É um cara que deve dar um retorno muito bom. Um jogador para resolver, o Cruzeiro teria que estar numa condição de desembolsar um valor considerável. A verdade é essa. Um jogador para resolver, ele não é barato. E mesmo assim, olha lá, né? Chega e não dá certo. O próprio Luiz Araújo, né, Samuel? A gente falou dele como um cara, talvez, aí dos que foram vinculados com maior capacidade de chegar e resolver, mas futebol é contexto. Às vezes o cara chega aqui, não se adapta à ideia de jogo do treinador, Sim. Ou sofre uma lesão. É que toda contratação ela é uma aposta. Umas são de um risco maior, outras de um risco menor. Chance de dar mais certo. Concordo. Agora, eu acho que o Wanderson vai ser titular no time do Cruzeiro. É um jogador que é mais obediente ali. Porque o time do Cruzeiro hoje, a gente tem que colocar um ponto que é o seguinte. Cruzeiro com Dudu, Matheus Pereira, Gabigol, desses aí eu acho que o Dudu é que estava marcando mais, né? Mas mesmo assim não é aquela ajuda, e óbvio, né? A obrigação do Dudu é marcar, não, mas no futebol de hoje, você não consegue deixar 3 atletas assim sem obrigação alguma de marcação, né? Você ficar com 7 para... Então, e o Wanderson, ele faz isso, né? Ele ajuda muito e ele é muito rápido. É óbvio que não é. Poxa, o Cruzeiro está contratando um super ponta nesse momento. Não está e nem faria isso. É o desejo de todo mundo, sim, mas não vai ser. E agora é com o Leonardo Jardim, mas eu vejo o Wanderson ali sendo titular nesse time do Cruzeiro. Não sei o que vocês pensam. Acho que ele briga forte para ser titular. A minha dúvida é a respeito da estrutura de jogo, né? Não sei como vai ser, por exemplo, a questão do Matheus Pereira. Se o Matheus Pereira seguir atuando aberto pelo lado direito e o Dudu pelo lado esquerdo, acho difícil que o Wanderson possa ser titular dessa equipe, mas no mínimo ele chega para brigar bem, para ser um jogador com um potencial para ajudar. Meu maior ponto de dúvida assim, é com relação ao Matheus Pereira, porque ele joga contra o América como um ponta pela direita, né? Um ponta que cai muito mais por dentro, mas ele era um ponta pela direita. E aí, se o Wanderson vem, por exemplo, para jogar na direita, o Matheus vai para o banco ou o Matheus vai voltar para jogar ali como meio-campista? Então, acho que a gente precisa de pensar nisso. Se o Matheus for para o banco de reservas, que é algo que pode acontecer, acho que todo jogador está sujeito a virar reserva nesse time, o Wanderson assumiria ali como muito mais um ponta do que o Matheus Pereira. Ô, Samuca, eu acabei de atentar um negócio aqui.
pro pessoal que tá reclamando muito do Wanderson. Eu tô olhando os números do Luiz Araújo aqui, eles são piores que os do Wanderson, tá? Eu acho o Luiz Araújo um bom jogador, mas, ó, última temporada aí, Não, como assim? 2024. Aí não, você Não, manipulou aí. Samuca, eu só Não, tô tô dizendo que brincando, tô assim, a gente brincando. analisar só o número é Não, muito os pouco, números entendeu? frios do Luiz, não. Pô, eu achava que ele tinha muita participação em gol lá no Flamengo, velho. Não, e tem, mas assim, esse ano ele tá bem, né? 7 jogos, 3 gols, 2 assistências. O Wanderson, 9 jogos, 1 gol e 1 assistência. Esse ano o Luiz Araújo tá bem melhor. Ano passado, o Wanderson jogou 43 jogos, 5 gols, 5 assistências. O Luiz Araújo, 52, 7 gols, 10 assistências. Luiz Araújo bem melhor. Mas em 2023, o Wanderson teve 8 gols e 10 assistências em 61 jogos. E o Luiz, somando o Flamengo e Atlanta, que ele jogou, dá 43 jogos, 6 gols e 3 assistências. Então, o Wanderson em 2023 ganhou por muito. 2022, nos Estados Unidos, o Luiz, 6 gols e 4 assistências. O Wanderson teve 7 gols e 3 assistências. Empataram aqui, né? 10 para cada um. Aí, temporada 2021, o Wanderson foi fraco, 3 gols e 3 assistências. O Luiz também. 4 gols, 2 assistências, ou seja, cada um teve 6 participações em gol. 19 e 20, o Luiz Araújo, 4 gols e 1 assistência, o Wanderson, 3 e 3 também. Ganhou por 1 o Wanderson. Temporada 18 e 19, o Wanderson, 7 gols e 7 assistências, o Luiz Araújo, 4 gols e 2 assistências, então o Wanderson ganha por muito. Então, assim, eu tô pegando só esses últimos anos aqui para mostrar que o Luiz Araújo, ele é mais jogador que o Wanderson, tá? Mas a gente não pode pegar só o número frio, porque o Luiz Araújo, assim como o Wanderson, nunca fez 10 gols em uma temporada também. Ele é ruim por isso? Não, né? Caramujo, só um outro ponto, porque o Fábio Dias Vieira mandou aqui, né, que o Matheus Pereira não é ponta, ele é meio armador, a gente sabe disso. Mas a gente está pegando para analisar a última atuação do Matheus com o Leonardo Jardim, né? Porque contra o Democrata ele acaba saindo do banco de reservas. Ele atuou como uma espécie de ponta, mas ele não tem que entender que nem sempre o ponta vai ser aquele cara que fica na beirada. O próprio Everton Ribeiro, em alguns momentos no Flamengo, ele era um ponta, mas se caía muito mais por dentro. E foi isso que o Matheus fez contra o América. Então, nessa composição, se o Leonardo Jardim repetir aquela composição do primeiro confronto contra o América e o Wanderson tiver chegado ao Cruzeiro para brigar ali pela ponta direita, teoricamente ele brigaria com o Matheus Pereira. Teoricamente, dentro da formatação que o Jardim usou contra o América. No primeiro jogo, no caso, né? Porque o Matheus não joga o segundo. Ô Emerson, agora esses números que você colocou sobre Luiz Araújo e Wanderson, e aí falando especificamente para o Luiz, mas é claro que isso vale para o Wanderson, especialmente agora que ele chegou ao Cruzeiro. O Luiz é muito potencializado pelo contexto, né? Ele chega ao Flamengo, tem ali uma certa dificuldade, mas a gente sabe que o contexto de Flamengo, de um bom elenco, de bons treinadores que passaram por ali, ajuda o Luiz Araújo a se desenvolver e chegar no ápice da carreira, que é agora, né? O Luiz está vivendo o melhor momento da sua carreira. Então, quem sabe no Cruzeiro o Wanderson possa também ser potencializado, né? A gente fala tanto de um elenco qualificado que o Cruzeiro tem, que o próprio Jardim constatou isso, de toda a capacidade do Leonardo Jardim. Então, o Wanderson perfeitamente pode jogar ainda mais do que jogou no Internacional. E é interessante a gente ver que ele teve ao menos 2 temporadas interessantes por um grande clube do Brasil, né? Isso conta a favor do Wanderson. Mas pode acontecer o mesmo em relação ao Luiz Araújo no Flamengo. No caso do Wanderson, atingir um nível que ele ainda não atingiu na carreira. É algo para o torcedor do Cruzeiro, de alguma forma, se apegar, porque a gente está precisando, sim, de mais um extremo que possa contribuir para com o time, principalmente em participações em gols.